Eu vejo muita gente querendo começar a investir em fundos imobiliários e sempre cometem os mesmos erros. Acham que é só pegar o fundo imobiliário que paga mais dividendo e bum, já era, vou ficar rico. Eu dou risada disso porque foi exatamente o meu erro quando eu estava começando e isso me custou uma boa grana, fez eu perder um pouquinho de dinheiro ali por pensar e agir dessa maneira. Mas foi assim que eu aprendi, foi quebrando muito minha cabeça, foi estudando bastante, foi arriscando meu próprio dinheiro e também trabalhei no mercado financeiro. Eu consegui aprender o que realmente importa para investir de uma forma mais assertiva, com segurança e que gera resultados. Então nesse vídeo eu vou te mostrar as 7 principais dicas que eu gostaria de ter aprendido no meu início ali, quando eu comecei a aprender a investir, porque eu tenho certeza que isso vai te poupar muita dor de cabeça e vai fazer você ganhar muito dinheiro com os fundos imobiliários. E aí, eu sou o Anderson Oliveira do canal Evolução Lucrativa e antes da gente começar eu preciso te dizer uma coisa. Os fundos imobiliários são incríveis para te gerar renda passiva, mas são cheios de armadilhas para quem não sabe exatamente o que está fazendo. E o que eu vou te mostrar aqui hoje são estratégias simples e práticas que fizeram toda a diferença para mim e que eu sei que vão te ajudar. Então anota aí, porque se você aplicar essas 7 dicas, você já vai estar 90% à frente de muita gente. A primeira dica é que a aplicação é focada em rendimentos mensais. Quando você entende que o real objetivo desse tipo de investimento dos fundos imobiliários é te gerar renda passiva, te gerar renda mensal, recorrente para você, você para de se preocupar com a volatilidade. Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles oscilam preço. Então, exemplo, você comprou um fundo a R$100. Pode ser que em algum momento esse fundo, a cota dele, vá para 110, ou seja, valorizou, você teve um ganho de capital. E às vezes pode ser que esse fundo que você comprou a R$100, ele diminua para 90. E às vezes, dependendo do seu perfil, você começa a ficar agoniado com essas volatilidades. Ai meu Deus, eu tô perdendo um patrimônio, meu patrimônio desvalorizou. E na real você não tem que focar nisso, você tem que focar na sua renda, na renda que esse tipo de investimento vai gerar para você. Esse é o real objetivo do seu investimento. E quando você começa a enxergar essa aplicação dessa forma, você começa a não se preocupar tanto com esses movimentos dos fundos. Por quê? Porque você sabe que você comprou fundos bons, então esse daqui é um objetivo, comprar aplicações boas. E essas aplicações eu quero que me gerem rendimentos mensais. Então, se valorizar ou desvalorizar, eu não tô nem aí. Eu quero que valorize, é óbvio. Mas eu não tô nem aí, porque o objetivo já está sendo alcançado. Está sendo de me gerar a renda mensal, a renda recorrente. E até para ficar mais claro para você entender. Quando você compra um imóvel físico, que o seu objetivo é colocar ele para alugar, você concorda que você vai gerar esse rendimento mensal também. Seu objetivo vai estar sendo conquistado. Só que o seu imóvel físico, ele passa pelos mesmos movimentos que os fundos imobiliários. Então, o seu imóvel pode valorizar ou pode desvalorizar com o passar do tempo. Só que você não fica tão preocupado quando é um imóvel físico, porque você não fica olhando, não fica perguntando ali na corretora qual que é a cotação do dia de hoje do seu imóvel. Você não fica entrando todos os dias ali na corretora e solicitando uma nova cotação, então você não sabe que seu imóvel ele desvalorizou hoje, mas amanhã ele valorizou um pouquinho, você não sabe. Na sua mente você vai olhar daqui 1 ano, daqui 2 anos, e por isso que você não se preocupa tanto, porque o seu objetivo de gerar renda passiva está sendo alcançado. Fundo imobiliário é a mesma coisa, você não precisa olhar a cotação todos os dias, porque na plataforma você tem acesso a enxergar todos os dias quanto que está valendo aquele fundo. Porém, uma vez por mês ali, dá uma olhadinha para ver se está tudo certo. O seu objetivo já vai estar sendo alcançado, que é de gerar renda passiva para você. Então, o foco é investir mais e conseguir aumentar a renda que eu estou gerando através desse tipo de investimento. Se valorizar com o passar do tempo, perfeito. Se não valorizar, eu invisto mais porque eu vou estar comprando mais cotas pagando menos, entendeu? Então, essa é uma dica que se você começar a enxergar o fundo imobiliário dessa maneira, eu tenho certeza que vai te poupar muita dor de cabeça, vai fazer você ficar mais assertivo e, consequentemente, vai fazer com que você aumente a sua renda passiva através desse tipo de investimento. Bom, depois dessa dica, eu acho que já está valendo o seu like, né? Então,
deixa seu like aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve aqui embaixo. Ajuda uma pessoa do bem aqui que tá te ajudando também. Então se inscreve, deixa seu like e bora para a segunda dica. A segunda dica é para que você conheça os tipos de fundos imobiliários. Fundo imobiliário é um tipo de investimento. Só que dentro desse tipo de investimento tem fundos com objetivos e características diferentes. Exemplo, existem fundos de tijolos, ou seja, são aqueles fundos que têm aplicações com imóveis físicos, que aí pode ser hospitais, escritórios, shoppings, galpões logísticos. Então são fundos que na composição desse fundo específico ele vai possuir alguns imóveis. E aí entra como se você fosse dono de um pedacinho de cada imóvel que faz parte dentro desse fundo. E aí você recebe ali os dividendos em formato de aluguéis, como se você fosse um dono, entendeu? Só que aí o proporcional do valor que você tem investido. Existem os fundos também de papéis. Esses fundos eles não vão possuir imóveis físicos, porém a composição desse fundo são as rendas fixas. Esse fundo vai ser dono, né, vai ter ativos de renda fixa atrelado ao setor imobiliário. Ou seja, dentro da composição desse fundo vão possuir CRI e LCI. Por quê? Porque são rendas fixas dentro do setor imobiliário. Então, o fundo em si ele pode fazer compras de rendas fixas específicas nesse sentido. Existem também os fundos híbridos, que são aqueles fundos que têm um pouquinho de cada coisa. É como se fosse uma pessoa com dúvida. Eu não sei o que eu quero, eu vou pegar um pouquinho de cada. Mas na real não é isso, tá? O gestor ele analisa, vê o que é mais interessante em cada característica, em cada objetivo e vai lá e faz a sua aplicação para ter a composição do fundo. Então o fundo híbrido ele pode ter, pode ter um pouquinho de shopping, um pouquinho de galpões logísticos, pode ter um pouquinho de renda fixa. Então são aqueles fundos meio que mesclados. E tem os fundos de fundos. Eu acho um pouco engraçado isso. Fundos de fundos. São aqueles fundos que ele não possui exatamente um imóvel físico, ou ele compra diretamente uma renda fixa, porém ele compra um pouquinho de cada cota de outros fundos que tem no mercado. Então ele pode comprar um pouquinho de cotas do fundo X, um pouquinho de cotas do fundo Y, e aí ele vai comprando um pouquinho de cada, vai fazendo a composição da carteira desse fundo imobiliário de fundos. E esses fundos são interessantes para que você faça uma boa diversificação da sua carteira. Por quê? Porque ele já é mais mesclado. O gestor ele já faz uma análise ali do mercado e identifica quais são as oportunidades que têm o potencial de te pagar um dividendo melhor e que também, né, que vai valorizar um pouco ali com o passar do tempo. Então já é um fundo um pouco mais diversificado ali para você. Então, como eu comentei, é interessante você entender que existem fundos com objetivos diferentes, porque você vai conseguir mesclar um pouquinho ali o seu patrimônio. Não vai colocar todo o seu dinheiro em, em um imóvel específico. E sim, um pouquinho de imóvel, um pouquinho de galpão, um pouquinho de renda fixa. Você vai já fazer uma diversificação, consequentemente, pode te gerar um resultado mais interessante e também uma segurança mais interessante também. A terceira dica é para você sempre avaliar a qualidade dos ativos do fundo que você está fazendo a aplicação. Por quê? Porque é como se você fosse comprar um imóvel físico. Então pensa, você não vai fechar o olho e vai comprar o primeiro imóvel que vai aparecer na sua frente. Então não vai ser algo inteligente. Então o legal é você sempre analisar qual que é a composição do fundo específico que você está fazendo a sua aplicação. Então, exemplo, num fundo de tijolo, qual que é a localização das aplicações ali, dos imóveis que esse fundo possui? Está em localização estratégica? Não está? Qual que é a taxa de vacância? Taxa de vacância é a taxa de ocupação do imóvel, ou seja, quantos desses imóveis que esse fundo possui estão desocupados. Por quê? Você concorda comigo que, exemplo, você tem 5 imóveis diferentes e todos com objetivo de aluguel, né, de locação. Só que desses 5 imóveis que você tem, você só conseguiu alugar 3, 2 está vago. Você concorda que a sua renda mensal está menor porque você tem 2 imóveis vazios? A taxa de vacância é a mesma coisa. É você entender que quantos desses imóveis que esse fundo possui estão desocupados. E aí, quanto menos imóveis desocupados o fundo tem, melhor para você, que vai ter uma renda mais interessante ali no mês a mês. E outra coisa também, dê uma olhada na qualidade das construções. Por quê?
porque você vai estar investindo o seu dinheiro. Então, nada mais justo que você compre fundos que possuem imóveis bons, com uma qualidade boa. E um outro exemplo também são nos fundos de papéis. Dá uma olhada ali quais são as rendas fixas, quais são as aplicações que esse fundo possui. Veja se estão indexadores bons, que faz sentido. Veja se as taxas contratadas das rendas fixas que fazem parte desse fundo são taxas boas. Então, sempre dê uma olhada na qualidade dos ativos que fazem parte do fundo imobiliário que você está querendo aplicar, porque vai fazer com que você tenha resultados mais assertivos. A quarta dica é para você diversificar a sua carteira. Como eu comentei com você ali na parte dos fundos diferentes, é extremamente importante você diversificar sua carteira, independente se você vai mandar 90% do seu patrimônio para fundo imobiliário. Não tem problema. Por quê? Porque o seu objetivo é renda mensal. Então, beleza, fundo imobiliário é a melhor aplicação de todas para renda mensal. Só que você não pode, de jeito nenhum, negligenciar a diversificação. Dentro dos próprios fundos imobiliários, você já consegue diversificar o seu dinheiro. Então, exemplo, você consegue comprar 10 fundos diferentes, que dentro desses 10 fundos tem estratégias diferentes, tem objetivos diferentes, tem ativos diferentes. Consequentemente, o seu dinheiro vai estar diversificado. E a diversificação, ela serve para diminuir o seu risco, então você vai ficar mais seguro, porque, exemplo, você tem R$1 milhão, você vai lá e compra um único imóvel. Se esse imóvel desvalorizar, o seu 1 milhão vai desvalorizar todo. Agora, se você pegar esse 1 milhão, dividir ele em alguns imóveis diferentes, vai ter alguns que vão valorizar e vai ter outros que vão desvalorizar. Só que os que valorizarem vão te gerar mais retorno do que os outros. Vão balancear a sua carteira, ou seja, vai ficar mais assertivo para você para ter um resultado mais interessante e vai ficar mais seguro para que você não tenha uma desvalorização grande do seu patrimônio por ter aplicado em um ativo ali que não se deu bem com o passar do tempo. Então a minha dica é sempre diversifique, independente se é dentro do fundo imobiliário, dentro da renda fixa, dentro das ações, sempre diversifique porque vai te gerar só coisas boas. Então misture um pouquinho de fundo de tijolo, um pouquinho de fundo de renda fixa, um pouquinho de galpões logísticos, um pouquinho de fundos. Isso, querendo ou não, já vai ser uma diversificação para você que vai te gerar mais resultados com o passar do tempo. A quinta dica é para que você estude a gestão do fundo. Por quê? A gestão do fundo é quem está por trás ali, quem está comandando o fundo, né? O objetivo, a estratégia, as aplicações, as compras, as vendas, ou seja, você precisa saber quem que está comandando o que está sendo feito com o seu dinheiro, né? Porque você não vai entregar o seu dinheiro para uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Então, sempre estude para entender se é um gestor bom, para ver se tem uma estratégia boa, qual que é o objetivo do fundo. Sempre veja qual que é a transparência da comunicação que o gestor, que o fundo tem com os cotistas, com os investidores. Por quê? Porque você vai saber exatamente o que está acontecendo com aquela aplicação que você confiou e aplicou seu dinheiro. Então sempre veja se tem uma gestão boa, se tem uma estratégia boa, se no histórico desse fundo, dessa gestão, sempre teve mais resultados do que prejuízos. Então, sempre dê uma olhadinha ali para ver se é uma gestão boa. Isso daí também vai te ajudar bastante. A sexta dica é para que você acompanhe os indicadores e as taxas de juros aqui do Brasil. Por quê? Porque os fundos imobiliários, eles são influenciados por fatores externos. Então, exemplo, aqui no Brasil, a nossa taxa de juros é a taxa Selic. E sempre que tem um movimento de alta da Selic, faz com que os investidores comecem a enxergar e fazer movimentos que podem prejudicar os fundos imobiliários. Então, exemplo, quando acontece da taxa de juros subir, as rendas fixas começam a ficar mais atrativas. E as rendas fixas são aplicações mais seguras do que fundos imobiliários. Ou seja, os investidores, de modo geral, eles começam a enxergar assim: bom, a renda fixa agora está mais atrativa, está pagando mais e eu tenho menos risco. Então começa a acontecer um movimento natural. Os investidores começam a vender as suas posições dos fundos imobiliários e migram os seus investimentos para a renda fixa.
Consequentemente, as cotas dos fundos imobiliários, elas desvalorizam, ou seja, os fundos imobiliários começam a ficar mais baratos. E aí, se o seu objetivo é ter uma renda interessante mensal, você vai conseguir comprar mais cotas de fundos imobiliários pagando menos. E, por um outro lado, se você já tem posições de fundos imobiliários, você vai passar por uma leve desvalorização. Ou seja, o valor que você investiu vai desvalorizar um pouquinho, deixando os fundos mais baratos, e aí você vai conseguir aplicar o seu dinheiro comprando mais cotas, consequentemente gerando mais renda para você. Então sempre fique de olho ali qual que está a projeção da taxa Selic para que você tome ações e decisões mais assertivas. Uma outra coisa ali para você ficar de olho é a inflação. Se a inflação está subindo, o governo vai precisar aumentar a taxa Selic para tentar controlar a inflação, consequentemente acontece esse movimento que eu te passei. Só que, lembra que eu comentei com você que tem fundos imobiliários que têm a composição dentro da renda fixa? Quando acontecem esses movimentos, esse tipo específico de fundo de papel, ele se valoriza, ele se aproveita desses cenários de alta de taxa de juros. E os demais tipos de fundos, eles acabam sofrendo ali aquela desvalorização. E também sempre fique de olho no índice IFIX. Esse índice, ele é a média de mercado dos fundos imobiliários. Então, se no geral os fundos imobiliários estão valorizando, estão crescendo, o IFIX vai estar subindo também. E aí o interessante é, se você tem uma carteira de fundo imobiliário, fica de olho no IFIX, porque se o IFIX subir mais do que a sua carteira, significa que você não está tendo fundos interessantes, né? A sua carteira está valorizando menos do que a média de mercado. Então aí faria mais sentido você investir direto ali na média, né? Mas se a sua carteira está valorizando mais do que o IFIX, ou seja, a sua carteira está aqui, valorizou e o IFIX está aqui. Significa que a sua carteira está boa, está te gerando resultados mais interessantes do que a média de mercado. Então sempre fique de olho, porque isso dali meio que dá para você ter uma noção se a sua composição da sua carteira própria está boa ou está ruim. E aí se tiver ruim, você faz os ajustes ali para ser mais assertivo. E antes da gente ir para o sétimo passo, onde eu vou te mostrar como ter mais previsibilidade para ter uma noção se o fundo ele tende a valorizar ou desvalorizar, para entender se o fundo está barato ou não, eu quero te fazer um convite bem especial. Eu tenho um curso completo de investimentos onde eu te mostro tudo o que você precisa saber sobre investir. Eu te explico como que você aplica em renda fixa, fundo imobiliário, ações internacionais, te mostro estratégias para você replicar na sua carteira pessoal para viver de renda, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, te explico como que você pode montar a sua carteira de investimentos e tudo isso de uma forma extremamente acessível. Montei esse curso em um modelo de clube de assinatura, ou seja, sempre que tiver aulas novas ou cursos novos, eu vou subir dentro desse clube e você que é assinante terá acesso. E para ter acesso é extremamente acessível. Por R$ 49,90 você já tem acesso a um curso completo de investimento para estudar no seu tempo, no tempo que você quiser. Se você não quiser mais acesso à assinatura, você cancela, que aí fica a seu critério, que não tem nenhum problema. E esse valor sai o equivalente a R$ 1,66 por dia, para que você tenha acesso a um conhecimento que pode transformar os seus resultados. Então, se você quer aprender a investir de uma forma mais assertiva, de uma forma mais segura, que te gera resultados, clica no link da descrição que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. A sétima dica é para que você tome cuidado com o preço da cota. Então, sempre analise o preço da cota e divida ele pelo valor patrimonial da cota, que é o VPA, que é o valor total do fundo dividido pelo número de cotas. Então, exemplo, a gente fez o cálculo ali, saiu um VPA de R$120. Ou seja, é o valor patrimonial por cota é igual a 120, né? Quanto que o fundo deveria estar valendo ali? R$120. E aí você vai lá, entra no mercado, vê que a cota, em vez de estar 120, está 100. Ou seja, esse fundo está valendo menos do que ele deveria estar valendo. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse 100, que é o valor atual da cota, e vai dividir pelo VPA, que é o valor patrimonial, que é o 120. Então, se você divide um pelo outro, você vai ver que saiu um valor de 0,83, que é um percentual. Ou seja, o mercado está negociando as cotas por 83% do valor contábil de todos os ativos do fundo. Isso pode indicar que o fundo está
desvalorizado em relação ao seu patrimônio, representando uma possível oportunidade de compra. Ou seja, o fundo está mais barato do que realmente deveria estar valendo. Só que assim, você não pode usar isso como 100% de regra. Então, sempre que você achar um fundo interessante, faça esse cálculo, veja quanto que dá para você entender se o fundo está sendo negociado mais barato do que realmente deveria. Então, consequentemente, com o passar do tempo, teria um pouquinho ali de valorização. Isso você não pode usar como uma regra 100% ali. Então, sempre que tiver abaixo de 100%, é uma oportunidade, vou lá e compro. Não. Isso pode te identificar uma oportunidade. Porém, você precisa entender o porquê. Por que esse fundo está sendo negociado a um valor menor do que realmente deveria? Às vezes pode ser que o fundo realmente não está bom, tem aplicações ruins, e aí foge que é cilada. Mas, às vezes, pode sim ser um indicador ali de uma oportunidade para que você veja que você vai comprar as cotas pagando menos do que realmente deveria e com o passar do tempo, esse fundo vai valorizar. Então sempre busque fazer esse cálculo para entender se faz sentido e se fizer sentido, se tiver um valor menor do que o 100% ali, você veja qual que é o motivo, por que que tá desse jeito. E aí, se mesmo assim você identificar que é uma oportunidade, manda bala, aplica seu dinheiro, que é sucesso, vai dar tudo certo. Mas me conta uma coisa, quais dessas 7 dicas realmente você não sabia e que você acha que vão te ajudar muito ali com as suas aplicações futuras nos fundos imobiliários? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber e eu vou ler todas, beleza? E se você quer continuar aprendendo sobre investimentos, eu vou deixar um vídeo aqui na tela onde eu te mostro as principais mentiras sobre a Bolsa de Valores. E se você acredita em uma dessas mentiras que eu vou te falar nesse vídeo, provavelmente você está perdendo dinheiro. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, já deixa seu like e te vejo no próximo vídeo. Valeu, abraço, fui!